todos, sejam bem-vindos. Começando mais uma tarde, que com certeza ela vai ser top. Sabe por quê? Os convidados estão maravilhosos. Olha só, teremos dicas práticas para construir uma família emocionalmente saudável. Tá precisando muito, gente, nos dias de hoje, né? Tanta complicação, tanta falta daquele almoço em família, jantar em família, né? Aquele bate-papo, saber como estão os filhos. Pois é, essa maravilhosa Thelma Abraão, escritora especialista em desenvolvimento infantil, vai dar dicas poderosas e mais um livro, com certeza, que ela está trazendo aqui pra gente. Teremos o Douglas Volpe, que vai estar com a gente daqui a pouquinho também. E o uso das ervas nas doenças com ele, olha só. André Rezende, gente, vai ter aquela pauta maravilhosa, né? Momento fitoterapia, é a maior naturopata desse país. E ele vai falar, olha, de doenças hepáticas, gástricas, diabetes, colesterol, vesícula, entre tantas outras, tá? E também desfile, Sandro Moura, personal style, vai estar aqui hoje com um desfile pra lá de especial. E a Mari Costa, empresária e estilista. Mas antes, vamos rodar a vinheta para começar esse programa. Programa começando e, claro, hoje é dia de Padre Alessandro Campos, gente. Esse programa maravilhoso que vai estar ao vivo às 20 horas, né? Toda terça-feira ao vivo. Lembrando que aos domingos, às 14 horas, tem o reprise. Então, vamos ver um pouquinho? O que é que eu sou sem Jesus? Muitas bênçãos te esperam no programa Padre Alessandro Campos, aqui na Rede Brasil de televisão. O que é que eu sou? Nada, nada, nada. Todas as terças, às 8 da noite, você tem um encontro marcado com ele, com atrações imperdíveis para toda a família. As andorinhas voltaram e eu também voltei. Oi, gente, eu também voltei. Aqui é o cantor Kelvin Araújo. E eu tô passando para te convidar para estarmos juntos no próximo dia 23 de abril, às 8 horas, no programa do meu amigo Padre Alessandro Campos, agora na Rede Brasil de televisão. Então, temos esse encontro marcado. Próximo dia 23 de abril, a partir das 8 horas da noite, nós estaremos juntos. Programa Padre Alessandro Campos. Terça, às 8 horas da noite. E as reprises aos domingos, às 2 horas da tarde. Rede Brasil de televisão. Não dá para perder. Imperdível, né? Adoro o Padre Alessandro. E também gosto muito dessa maravilhosa que está com a gente, que vai falar, Thelma Abraão, escritora, especialista em desenvolvimento infantil. Vai falar pra gente como a gente construir. Na verdade, dá dicas, né, gente? Porque a gente não pode opinar na construção de nenhum lar, de nenhuma família, né? A gente, apenas as melhores profissionais do país, voa lá do mundo, essa dá dicas de como a gente dá aquelas consertadas dentro de casa, onde a gente está errando, o que pode melhorar, né? Porque hoje em dia a gente não pode falar nada, né? Nada, né? Tudo tá cancelado, tudo não pode. Bem-vinda. Obrigada. Saudades de você. Aqui. Eu também. Adoro vir aqui te ver. É uma honra. Maravilhosa. Vou fazer umas perguntas de praxe para a gente entender esse desenvolvimento. Por exemplo, quais as principais queixas dos pais para lidar com as crianças? Como é melhor para constituir? Como que é melhor para construir o emocional dessa família para ser mais unificada? Você sabe que os pais, né, eles sempre me procuram querendo mudar os filhos, né? Thelma, pelo amor de Deus, me ajuda, eu quero mudar meu filho, ele faz isso, ele faz aquilo. E traz uma lista, né, de problemas para resolver. Meu convite para os pais é sempre que eles possam olhar para eles mesmos. Como foi a minha infância? Eu estou repetindo padrões da minha infância, né? Estou repetindo a mesma forma com que eu fui tratada. Exato. Então, assim, é importante que esses pais, antes de querer mudar o comportamento do filho, se questionem. Será que eu não estou sendo muito agressivo? E meu filho também está aprendendo comigo? Né? Eu quero um filho calmo, mas eu não sou calmo. Quero um filho que não grita, mas eu grito com ele. Então, essa reflexão sobre o seu próprio comportamento, o seu próprio modelo, né, de relacionamento é muito importante. Thelma, nós somos reflexos dos nossos pais? Quando ou não, ou cada um tem a sua identidade, fala, não, nasceu assim, não vai... A gente molda, mas assim, tem a personalidade desde que idade? Muito legal essa pergunta sua, porque na verdade, se você tiver 4 ou 5 irmãos, cada um vai ser de um jeito, né? Porque tem o fator genético, cada pessoa tem a sua genética, só que o ambiente, ele impacta muito a sua genética. Tanto a idade também?
as gerações? Na verdade, porque eu tenho uma assim, de 28, uma de 14, mas assim, opostos. Geração, mas você concorda que as gerações têm costumes diferentes? Por exemplo, a geração de agora usa telas, a nossa não usava. Então, isso também vai impactando. Mas só para você entender a questão da genética e do ambiente. Se a gente pegar 2 irmãos univitelinos, geneticamente idênticos, e mudar e separar eles de ambiente, cada um ser criado em um ambiente diferente do outro, eles vão apresentar comportamentos diferentes, mesmo sendo geneticamente idênticos. Então, o que a gente vê hoje? O que a ciência mostra? Que o ambiente, ele influencia muito mais do que a genética no comportamento. E por que hoje a gente vê muita criança também desobediente, os pais não estão sabendo lidar com essas birras, birra em shopping, birra no parque, birra em casa, crise de choro, crianças agressivas? Nossa, esse assunto aí, não vou conseguir te responder em 2 minutos, mas quando a gente fala, uns 2 minutos aí. Quando a gente fala em criança, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a criança, ela não funciona como um adulto. Essa expectativa irreal que os pais têm em relação ao comportamento, meu filho não pode chorar, meu filho não pode fazer uma birra, não fica triste, não se frustra. Isso foge da realidade, da biologia do filhote da nossa própria espécie, porque a gente nasce sem controle de impulso. A gente nasce sem saber lidar com as nossas emoções. Então, a criança chora quando está triste mesmo. Ela não consegue raciocinar como um adulto. Então, lidar com a birra é desafiador para nós. Porque a gente vem de uma geração que a gente teve que engolir choro. Chinelada mesmo. Né? Não está fazendo o que eu estou mandando, vai apanhar. Então, isso impede que a gente consiga ajudar os nossos filhos a sentirem as emoções humanas sem se reprimir. Então, para nós, da nossa geração, é muito desafiador. Só que a criança não vai aprender a lidar com o que ela sente se você não der educação emocional para ela. E aí, mas qual que é a chave mágica? Estou vendo um livro aqui, mas eu quero saber essa chave mágica. Não tem mágica. Aqui a questão é a seguinte: nós vamos ter que nos dar. Nós vamos ter que nos dar a educação emocional que não recebemos. Olha o desafio. A gente vai ter que aprender a usar a razão para lidar com o que a gente sente, para lidar com a nossa raiva, com a nossa frustração, com a nossa expectativa irreal. E entender que o funcionamento da criança não é igual ao de um adulto. E nem por isso você vai deixar ela fazer tudo o que ela quer. Encontrar esse... Não também é amor? Claro que sim, colocar limites é importante. Né? Eu falo sempre que limites sim com respeito. O adulto também não faz tudo o que quer, a criança não faz tudo o que quer. Agora, você precisa entender que não é porque uma criança de 2 anos, né, não te obedeceu que você vai gritar e bater nela. Não é assim que a gente ensina. Ninguém, né? Nem criança, nem adulto, nem idoso. A repetição é importante. A criança, conforme ela vai se desenvolvendo, o cérebro dela vai amadurecendo, ela começa a entender as consequências da atitude dela, o porquê que aquele não é importante, né? Uma criança de 2 anos, se ela vê uma piscina, ela vai querer pular lá. Ela não entende que se ela cair ali, ela vai morrer. A de 5 já entende. Então, os pais têm que gerenciar essa expectativa e ir treinando esse filho para que ele aprenda, né? É uma questão de maturidade cerebral e também de relacionamento entre pais e filhos. Nós vamos continuar esse bate-papo, mas eu quero que você fale desse livro. Esse é o meu novo livro, Revolucione a Relação com Seus Filhos em 21 Dias. 21 dias. É um livro que eu trouxe como um guia prático para os pais, porque eu sei que tem essa vida corrida, não tem tempo muitas vezes, né, para ler, para fazer um curso. Então, cada dia eu apresento um desafio do comportamento dos filhos, seja com vício em telas, brigas entre irmãos, criança que mente, por que não obedece. Trago a neurociência por trás desse comportamento e também dicas práticas para que os pais consigam lidando com esses desafios para conquistar a colaboração do filho sem precisar bater, sem precisar gritar, sem precisar pirar. Né? Mas vamos falar um pouco de tecnologia, dessas crianças que já nasceram plugadas, já nasceram antenadas, dominam a internet, estão mais tempo do que a gente sabe que é o que faz bem, o que faria bem, né, ficar, mas os pais também não estão tendo esse controle, esse limite. E nessa situação? Eu tenho um capítulo nesse livro que fala exatamente sobre isso. E o vício em telas realmente é um problema não só para crianças, mas para os adultos também. Para a nossa geração, todo mundo que está aqui. O problema é que a criança está com o cérebro em desenvolvimento. Nós que somos adultos, né, que já somos maduros, a gente também sofre os impactos desse vício. Imagina uma criança pequena. Atrapalha o sono, a criança está tendo uma epidemia de atraso de fala, Nani, muita criança com 2 anos que não fala nada. Por quê? Porque está usando tela desde que nasceu, né? Então, a Associação Americana de Pediatria, e a brasileira também, não recomenda o uso de telas antes dos 2 anos de idade.
Então, se atentar a isso, a criança precisa brincar ao ar livre, né? Poder se comunicar, conversar com o papai, com a mamãe. E essa vida corrida, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, no final do dia está todo mundo cansado, acaba dando uma tela para o filho, né? Então, é meio uma compensação ou é mesmo para ganhar um tempo, né? Ah, não vai ficar brigando, não vai ficar fazendo bagunça, estamos aqui. Mas existem consequências, né? Isso que eu tô falando. É fácil, é prático para os pais, estamos aqui que a criança vai ficar quieta. Mas e aí? Pois é, dificuldade de aprendizado na escola, dificuldade de foco, crianças que estão dormindo às vezes 1h da manhã, meia-noite. Ou né? mais, né? Porque quando chega na adolescência ou pré-adolescência que está num quarto sozinho, a gente não tem o controle. Então, e aí? mas os pais têm que tirar a tela à noite, né? Tem que ter um limite para usar. Os pais devem combinar esse limite, usar esses aplicativos de controle parental, acompanhar o que essa criança, esse adolescente estão assistindo e colocar limite para o uso. Por exemplo, final do dia, todo mundo chegou do trabalho, chegou da escola, deixa lá, pega uma cesta, coloca esses celulares dentro e vão fazer algo juntos. Preparar uma comida, sentar à mesa para jantar juntos, conversar, trocar, jogar um jogo, fazer algo, nem que seja lá fora, andar a pé um pouco em volta do quarteirão, mas se preocupar com a qualidade dessa relação, com esse tempo, né, que é tão raro, cada vez mais escasso. Mesmo que seja pouco tempo, que seja mais com qualidade, que tenha né? qualidade, que tenha presença emocional mais do que nada, né? Porque a gente sabe que ter um pai, uma mãe perto, presente fisicamente, não é o mesmo que você estar presente emocionalmente. Então, essa disponibilidade emocional é que nos abastece, tanto adultos quanto as crianças, né? Então, aí a versão e o lado das crianças, que a gente fala do lado de nós pais, né? Ah, porque tá difícil, ah, porque é respondão, ah, que tem a personalidade muito forte. Mas e a visão da criança? Que você, né, milhões de crianças de experiência para poder falar o lado deles. A criança, se ela pudesse transformar em palavras o que ela sente, seria: papai, mamãe, por favor, né? Não brigue tanto comigo, não grite tanto comigo. Me entenda mais, me ensine mais, tenha mais paciência. Porque a criança, ela tem necessidades emocionais básicas, que são quais? Necessidade por aceitação, por pertencimento, por se sentir amada, por se sentir parte da família. Ela também tem necessidade de se sentir útil, de se sentir capaz. Então, a gente vê hoje também muitos pais que não dão tempo para essa criança desenvolver importantes habilidades. Por exemplo, às vezes a criança está ali de manhã aprendendo a amarrar o cadarço. O pai fala: não, deixa que eu amarro correndo para você. Você não sabe de nada, você não consegue ainda, eu estou com pressa, vamos embora. Tem menino de 8 anos que ainda não sabe amarrar o cadarço porque o pai e a mãe não dão tempo para essa criança treinar. Ele acaba indo lá fazendo para o filho. Então, isso rouba a oportunidade dessa criança desenvolver habilidades que vão fazer ela se sentir útil. Puxa, eu amarro meu tênis, eu tomo banho sozinho, eu arrumo meu quarto, eu coloco a minha própria roupa. Isso é muito importante para o desenvolvimento infantil. E no dia a dia, os pais acabam fazendo tudo para os filhos. Mais tarde tem um filho que não consegue fazer nada, ele fala: meu Deus, tudo eu tenho que fazer para essa criança, para esse adolescente, né? Qual a idade, então, para que os pais devem começar? A gente sabe que é desde sempre, mas assim... Começa a partir de 2 anos. 2 anos? A criança já anda, já fala, já deixa ela contribuir de alguma forma, né? Eu sempre falo: a roupa tá suja, coloca um cesto ali no quarto. Olha, filho, vamos colocar a sua roupa suja aqui? Vem cá, pega a sua fralda, vamos jogar ela no lixo. Toma aqui o sabonete na sua mão para você passar no seu corpo. Começa a dar pequenas coisinhas para a criança poder se sentir útil. Dá uma sacola do mercado para ela carregar. Me ajuda aqui, filho, olha só. Você já consegue carregar. Incluir essa criança mais, né? Claro, a criança crescer um pouco mais, traz ela para a cozinha. Vem cá, vamos temperar a salada? Vamos colocar os pratos na mesa? Né? Isso é tão importante. E cada dia as crianças participam menos, porque elas estão sempre olhando para uma tela, né, para poder ficar calada, para não ficar pedindo nada, para não chorar. E acaba que a criança não desenvolve habilidades emocionais, ela não consegue lidar com o que ela sente, ela tem dificuldade de se relacionar, de falar o que sente, de falar o que pensa. E essa, digamos assim, a gente vive uma época também de muito bullying, né? E para fortalecer essas crianças também, para encarar isso, como que é feito isso? A família é a base de tudo, né, Nani? Não adianta. Então, a autoestima, onde é que a gente vai aprender a gostar de quem a gente é? É a partir do olhar dos nossos cuidadores primários. Quem é o cuidador primário? O pai e a mãe. Pode ser um avô, pode ser uma tia, aquela pessoa que cuida de você. A partir do olhar do papai e da mamãe para mim, eu vou começar a entender se eu sou uma boa criança, ou se eu sou uma criança má, uma criança burra.
olha só, os pais, ao não terem acesso a esse conhecimento, acabam rotulando os filhos. Ah, menino, você não sabe de nada. Você tem algum problema? Você é burro, você nunca aprende. Eu falei 1000 vezes. Tem que tomar cuidado, né? Tudo isso vai impactando a formação da autoimagem dessa criança em relação a como ela se olha e como ela olha para o mundo. Então, uma criança que vem fortalecida de um lar amoroso, de um lar seguro, de um lar onde ela é vista, onde ela é guiada, orientada, né, com afeto, com limites respeitosos, ela tende a ter uma visão positiva de si e dos amigos, das outras pessoas lá no mundo. Então, se ela se depara com um episódio de bullying, ela está mais fortalecida, né? Tanto para se defender, quanto para chegar em casa e falar, puxa, papai, olha, hoje esse menino falou isso para mim. Ela não vai ter medo de contar para esse pai, para essa mãe. Uma criança, quando é educada na base do medo, do autoritarismo, ela tem muito medo de ser punida, de ser castigada, ela acaba guardando. Qualquer coisa, ela vai achar que ela está Quantas crianças sofrem bullying e não contam para os pais? Por medo de apanhar, por medo de não levarem o que ela está falando a sério. Então, a construção da relação, desse vínculo, né, dessa conexão entre pais e filhos, ela é fundamental não somente na infância, mas para o resto da vida. Para as próximas relações que a gente vai ter, seja com os nossos amigos, com o namorado, com o marido. Maravilhosa. Vamos falar um pouco do livro? Onde encontramos? Amanhã eu vou estar aqui em São Paulo, né, lá no Shopping Vila Lobos, na livraria Travessa, autografando para quem já comprou, para quem ainda quer comprar. Vai ser um prazer enorme encontrar vocês lá. Então, quem estiver nos assistindo aqui está super convidado. Amanhã às 19 horas, na livraria Travessa do Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo. E as suas redes sociais? Quem quiser saber mais, me segue lá no Instagram, Thelma.Abraão. Estou todos os dias lá trazendo conhecimento, muita dica, muita dicas para informação, te ajudar a lidar com a infância, né? Que é um desafio tão grande. É difícil a adolescência também, hein? Pois é. Mas você sabe, eu falo que todo mundo teve infância. Então, Sim. a adolescência é uma consequência da infância. Mas essa geração agora está mais difícil, amiga, pra gente. A gente está difícil entender. Está mais desafiador, né? São muitos pontos a serem administrados e a tecnologia é um deles, né? A gente tem que aprender também, né? Precisa ir se adaptando. Maravilhosa. Obrigada. Gratidão, viu? Obrigada. Amanhã, livraria? Travessa, lá no Shopping Vila Lobos, aqui em São Paulo, às 19 horas. Obrigada. A gente se vê lá. Obrigada, viu? A você, um super beijo. Ó, quando vier, agora vamos falar de adolescentes? Quando você vier a próxima vez falar de adolescentes? Venho. Você vem? Venho. Da próxima você me traz Precisando pra dessa falar dica, disso. viu? Eu tô com um de 14. Nós vamos pro intervalo comercial, um minutinho só, não saiu daí, porque a gente volta já já.